Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje, mais uma aulinha nossa. Como é que vocês estão nessa etapa? Já bem adiantado, né? Tudo bom. Então, tá. Hoje, pessoal, nós vamos ver 4 tópicos bem importantes, né? Que nós vamos ver as bases de uma terapia psicanalítica, nós vamos ver as terapias em grupos, de casais, crianças, análise comportamental infantil e também os 5 estágios do luto e tanatologia. Né? Então, assim, aqui ó, eu vou começar com os pilares fundamentais de uma terapia psicanalítica, né? Que a gente sabe. Toda vez que chega, por exemplo, uma pessoa para nós, ela vem com uma série de dificuldades, de problemas, muitas vezes muito fechados, e nós temos que ter todo o acolhimento e algumas técnicas para fazer com que essa pessoa se abra, porque o objetivo da psicanálise é trabalhar o inconsciente, aquelas dificuldades que nós temos guardadas e que não está na nossa consciência. E muitas vezes carregamos feridas, carregamos um monte de dificuldades que na nossa vida acabam perturbando, né? Então, assim, ó, os pilares fundamentais de uma terapia psicanalítica, a regra fundamental é a associação livre. O que é a associação livre? É o método principal de investigação, onde a gente deixa o paciente natural, né? Ele é solicitado que ele diga tudo o que vem à mente, sem censura, sem filtro, por mais trivial, por mais desconexo, por mais embaraçoso ou doloroso que possa parecer. Então, tem que ter, né, esse acolhimento da primeira etapa, porque para que ele possa se abrir, para que essa terapia surta um efeito para ele, né? O objetivo é contornar a censura do consciente, né? Porque quando, na nossa consciência a gente coloca muitos bloqueios e vai escondendo de nós mesmos aquilo que realmente carregamos a dificuldade. Né? Então, contornar a censura do consciente e acessar os conteúdos do inconsciente, porque a partir do momento que a gente vai liberando sem censura, vai saindo. E mesmo a gente não percebe, mas o analista tem que estar atento para isso. Os deslizes, parapraxias, os sonhos, as fantasias, as resistências que surgem durante a associação livre são matéria-prima mais valiosa para esta análise, porque é daí, deste material, que nós vamos começar a entender a dificuldade da pessoa, a dificuldade do paciente, onde estão os bloqueios, onde estão as feridas e o que ele traz no inconsciente e que precisa vir à tona para ressignificar, para trabalhar. Também a atenção flutuante ou escuta neutra do analista. Muito importante isso, né? Para captar os significados inconscientes por trás das associações do paciente. O analista ele deve escutar sem um foco rígido ou julgamento preconcebido. Então, nós temos que cuidar até a expressão do nosso rosto, porque se de repente, né, o paciente começa a falar, a liberar tudo o que está incomodando, perturbando, e o analista começa a mostrar, né, uma certa resistência, julgamento, alguma coisa assim, corta aquilo ali, né, e foge do objetivo.
Então, o objetivo é que o analista ele flutua entre os conteúdos, dando atenção igual ao que parece trivial e ao que parece importante, permitindo que o inconsciente do paciente guie o processo. Isso evita que o analista imponha, né, que o analista assim, redirecione, né, a análise e cortando, né, cortando o paciente daquilo ali. Evita que o analista imponha suas próprias teorias, suas expectativas, né? Isso jamais a gente deve fazer. Também a neurose de transferência, que esse é um conceito assim, central, um conceito, é o motor da cura na psicanálise, a transferência, que é o processo pelo qual o paciente redireciona para o analista sentimentos, desejos, expectativas que eram originalmente dirigidos, por exemplo, a figuras importantes do seu passado, como seus pais, cuidadores, ou companheiros, ou alguma pessoa que causou um trauma, né? Ou alguma pessoa que ele confia muito. Então, tem que ter essa transferência para que realmente ele consiga ir lá no fundo e trazer à tona aquilo que perturba. E o objetivo disso é que a neurose de transferência ocorre quando esses padrões emocionais infantis são revividos intensamente dentro dessa relação terapêutica, né? Aí oferece uma oportunidade única de experienciar, de compreender esses conflitos, né? Dessa relação analista-paciente. E não apenas falar sobre eles, porque quando há essa transferência, fica mais vivo aquelas perturbações, né? Aqui também, deixa eu só passar esse... Eu me esqueci. Então, estamos vendo aí as bases da terapia psicanalítica, né? Então, aqui, a neurose, a neutralidade e a abstinência do analista, né, nessa situação busca manter uma postura neutra, não diretiva, contida, né? Isso significa não significa ser frio ou distante, porque assim, nós temos que acolher aquilo que o paciente está expondo, mas evitar se colocar no lugar de figuras da vida real do paciente, como um amigo, um pai, um professor, né? Então tem que ter essa hierarquia contida para que ele possa realmente ter esse direcionamento, né? E o objetivo disso é que a abstinência, ela não no sentido, né, ela cria um espaço onde a frustração, o desejo do paciente podem emergir e ser analisados, principalmente através da transferência. E se o analista desse conselhos ou aprovação, o que ia acontecer? Ele ia estar repetindo dinâmicas familiares e não fazendo uma análise, né? Ia fugir do objetivo também. Outra coisa importante, a análise da resistência. O que é isso, né? A análise da resistência, a resistência é tudo o que se opõe no paciente ao trabalho de trazer à tona os conteúdos inconscientes. Pode se manifestar assim como um silêncio, né? Como, por exemplo, chegar atrasado, fugindo daquilo ali, esquecer de pagar, por exemplo, desacreditar a terapia, eu acho que não está fazendo efeito, eu acho que não está bem, né? Ou mesmo assim, discursos longos e intelectuais que evitam contato com a emoção,
são as fugas, né? E o objetivo é que o analista identifica, sinaliza e interpreta essas resistências. Compreender por que e como o paciente resiste é importantíssimo isso aí, para quanto compreender o conteúdo contra o qual ele resiste, por que dessa resistência, né? Porque a resistência é uma defesa do ego contra a ansiedade gerada por um material inconsciente. Também a interpretação. A interpretação é a ferramenta principal para trazer o inconsciente para a consciência. É a hipótese que o analista oferece ao paciente sobre o significado de seus sintomas, dos sonhos, atos falhos e principalmente da sua transferência e resistência. O objetivo é conectar elementos isolados, por exemplo, um sonho, uma lembrança, um sentimento no consultório, um padrão significativo, ligando o passado ao presente. Uma boa interpretação não é uma verdade imposta, mas é uma possibilidade de sentido que a pessoa, com a experiência subjetiva do paciente, né? É uma possibilidade de entendimento, de trazer o entendimento daquilo ali. E a aliança terapêutica, que eu coloquei também, deixa eu ver onde está aqui. A sétima aí, ó, aliança terapêutica, que apesar das transferências, resistências, é necessário que se estabeleça uma parceria de trabalho entre o ego adulto e racional do paciente e o analista. É este vínculo colaborativo que permite que o paciente suporte a ansiedade do processo e colabore com a investigação, mesmo quando ele se sentir desacreditado, desafiado, frustrado. E o objetivo é fornecer a base de segurança necessária para o trabalho profundo e, por vezes, doloroso da análise que possa ocorrer. Então, uma terapia psicanalítica é bem complexa, se a gente for pensar, né? É complexa por quê? Porque a cura, né, muitas vezes não se dá tão rápido, tão facilmente, porque tem tudo isso, tem a resistência do paciente de voltar naquela dor, naquelas dificuldades, muitas vezes a incompreensão qual é a origem daquilo ali, né? E a reelaboração é que a cura ela não ocorre em um único insight, né? A reelaboração é um processo lento, é um processo repetitivo, de aplicar essas interpretações, insights obtidos a novas situações, lembranças, experiências, tanto dentro do consultório quanto fora, né? Então, eu sempre digo assim, ó, que quando uma pessoa começa a fazer uma terapia, tudo o universo conspira. Porque a pessoa começa a ter sonhos, às vezes, e isso é tão importante, a gente pedir que eles anotem, né? Porque a partir disso a gente vai observando. Outra coisa também, uma leitura corporal, né? Que o analista se prepare para fazer, também auxilia muito. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas não é aquilo que ela quis dizer, porque o que ela realmente, a ferida onde ela tem o incômodo, ela não mostra, ela não quer passar, muitas vezes até com vergonha, por isso que tem que ter a transferência, que essa confiança que o paciente deposita no analista, para que realmente ele possa se abrir, que ele possa falar, né? E isso aí, o objetivo é permitir que essa compreensão intelectual se torne uma mudança emocional e estrutural duradoura na personalidade do paciente, que é esse o objetivo, né? Isso aí é a consolidação desse trabalho analítico.
Então, aqui, o objetivo final da terapia psicanalítica, né, não é simplesmente tirar o sintoma, né? Embora isso às vezes aconteça, mas é promover uma mudança estrutural na personalidade da pessoa. Então, por isso, assim, ó, que mesmo que o analista, né, escute, ele tem também que elaborar questionamentos para que vá cada vez mais fundo naquela situação na qual levou o paciente a buscar um terapeuta. Né? Então, tem que também saber elaborar esse questionamento, abordando também tudo, aí entra, né, o sonho, entra análise corporal e também até outras terapias também pode, né, auxiliar nessa busca. E é tão importante isso. Aí no final eu até conto um caso que eu tive muito interessante, que a gente às vezes demora um pouco para chegar lá onde o paciente precisa, né? Mas é tão gratificante para a gente, para eles também, quando conseguem isso aí, conseguem uma mudança, que o objetivo é essa mudança estrutural na personalidade, realmente a pessoa encontrar aquele bem-estar, né? Esse é o objetivo. Isso aí significa expandir o campo da consciência sobre si mesmo, né? Tornar o inconsciente consciente, dar ao ego mais controle sobre aspectos da vida que antes eram dominados por impulsos inconscientes, por defesas rígidas. Permitir que a pessoa ame, que a pessoa trabalhe, que a pessoa viva com mais liberdade e autoconhecimento, não mais repetindo padrões destrutivos do passado. Eu sempre digo que assim, quando a pessoa se afasta do seu eu, né, por algum motivo, e traumas e bloqueios do inconsciente fazem com que a gente se afaste, né, da nossa essência, isso aí causa muitos transtornos. E até eu assistindo uma palestra de uns psiquiatras e psicanalistas também, que eu faço parte de uns grupos, eles falando que daqui a algum tempo as pessoas, e cada vez mais nesse mundo conturbado e agitado que a gente vive, né, com muitas informações, aquelas pessoas que não buscarem um equilíbrio, se afastarem de si, não buscarem o autoconhecimento, não buscarem esse equilíbrio através do autoconhecimento, e até também uma espiritualidade. Não é religião, não é nada, mas acreditar em alguma coisa, é ter uma base sólida. Essas pessoas que não conseguirem isso, né, elas correm o risco de enlouquecerem, né, porque é essencial nesse mundo que a gente vive ter essa compreensão. Ir cada vez mais nos entendendo, tirando do nosso inconsciente coisas que nos bloqueiam. Ter mais liberdade na ação, na sua vida. Ter as rédeas da sua vida, né? Então, a base da terapia psicanalítica, né, é um processo colaborativo de investigação profunda, onde a relação entre o paciente e o analista se torna o palco principal para ele entender e transformar a história de vida do paciente. E isso é maravilhoso, é gratificante, né? E muito bom. Bom, as terapias também podem ser de várias maneiras. Pode ser individual, né? Ou também em grupos. Tem pessoas que facilmente se adaptam em terapia de grupo, outras não conseguem, têm uma dificuldade de interagir, têm uma dificuldade de vencer a timidez, né? Então, assim, às vezes até com medo, fobias, pânicos, né? De pessoas, de grupos, de locais, então, às vezes, dificulta. Então, mas para alguns a terapia de grupo é muito bom, é válida, é maravilhosa. De orientação psicanalítica, não é simplesmente a terapia de grupo,
é uma psicoterapia individual realizada na presença de outros. Não é isso. É uma modalidade terapêutica única, onde um grupo em si, se torna o agente de cura e as interações entre os participantes, né, são o material principal de trabalho analítico. Os fundamentos teóricos é que a base dessa abordagem está na psicanálise freudiana e pós-freudiana também, incorporando conceitos como o inconsciente, né, os conflitos, desejos, medos, inconscientes se manifestam na dinâmica do grupo, as transferências e contra-transferência multifocal, a transferência, o sentimento originado em relações passadas, projetado no presente. Não ocorre apenas com o terapeuta, mas também com os outros membros do grupo. Né? Cada participante pode representar uma figura importante, um pai, uma mãe, um irmão para os outros, né? Faz essa transferência. E isso é muito importante. Já tem mais ferramentas do que somente o analista e o analisante. Né? Então, em grupo, pode acontecer essa transferência em relação às outras figuras do grupo. Né? A associação livre no grupo, a fala de um membro, associa livremente e evoca conteúdos em outros também, criando, nesse caso, aí, uma rede de significados compartilhados, né? Porque a história de um aproveita no outro, aquele que não fala muito, aproveita aquela história lá do outro, e lembrou, e aí volta, aquilo vem à tona, né? É um gatilho para ler uma lembrança. E como é importante essas terapias em grupos. E a recriação de dinâmicas familiares também. O grupo, ele tende a reproduzir a estrutura, os conflitos da família, de origem, de seus membros, oferecendo também aí uma chance única de revisitar, elaborar essas questões. A terapia psicanalítica em grupo para adultos tem vários objetivos, dentre eles, assim, compreender padrões repetitivos de relacionamento, identificar e elaborar mecanismos de defesa, comunicação, projeção, racionalização que causam sofrimento, desenvolver a capacidade de insight sobre as próprias motivações inconscientes, melhorar as habilidades sociais e de intimidade através de experiências relacionais genuínas e seguras. Como funciona, né? E funciona, como é que funciona na prática, né? Essa terapia em grupo. O grupo geralmente é formado assim, não pode ser muito grande, né, gente? Porque aí fica meio complicado, tu não consegue dar uma atenção para todo mundo. Eu considero que entre 6 a 10 participantes, assim, é o essencial. Tá? O grupo geralmente é formado, assim, por 6, no máximo 10, né? E pode também ter mais de um terapeuta, 1, 2 terapeutas, né? As sessões são semanais também, a duração pode ser de 1 hora, e como é um grupo, às vezes 1 hora é pouco, 1 hora e meia, né? O setting, o ambiente, o horário, confidencialidade, isso aí é rigorosamente mantido, tudo, né, igual, criando um espaço seguro para a exploração emocional. Né? O terapeuta, ele atua, nesse caso, na terapia em grupo, como um facilitador, um intérprete daquelas emoções, daquelas falas. Ele não dirige a conversa de uma forma rígida, assim, padronizada, mas ele observa as dinâmicas, ele identifica temas comuns e faz interpretações sobre o que está ocorrendo agora aqui no grupo, as emoções que esse grupo passa, as histórias que eles trazem. Tem uns que falam bastante, outros que não, uns que preferem ouvir, né? Escutar, outros que preferem contar suas histórias, isso é bem importante também, dar, né? Participar. O foco está nas interpretações entre os membros. Por exemplo, né, uma pessoa que está sempre quietinha, né, quando o outro fala agressivamente,
revela assim essa pessoa que estava quietinha, né? O outro a gente pode ter como uma dinâmica de poder do grupo, né? Revela a história de poder, uma dinâmica maior dessa pessoa. Então, tem uns mais quietinhos, mais silenciosos, e isso é bom porque aos pouquinhos eles vão se conhecendo, vão interagindo. Eu trabalho acho que vai fazer 3 anos agora, com um grupo de pessoas dependentes, que têm problemas com dependência química, depressão e ansiedade. E também o luto, que é uma coisa bem difícil das pessoas lidarem, né? Então, esse grupo, que é o Amor Solução, que a gente chama, é muito interessante. Começou assim, era somente psicólogos e eu de psicanalista. Agora nós temos mais psicanalistas, psicólogos, assistente social, um grupo que cresceu bastante, e é um grupo que é fantástico assim, ao resultado que a gente conseguiu ali. Porque chegavam uns muito tímidos, achando que era o fim para eles, que estavam no buraco, no fundo do poço, não tinham ânimo, não tinham força. E a partir do momento que começaram a contar suas histórias, a interagir entre eles, até para fazer uma amizade, né? E o sigilo também, que alguns chegavam assim meio receosos, né? De como seria o grupo, como será que tem um sigilo? Será que ninguém vai descobrir? Será que a minha família não vai descobrir? E aí, quando eles relaxaram, que viram que era um grupo sério, que era um grupo bom, ficou fantástico, assim, o que a gente já viu de resultado. E o resultado veio justamente dessa interação, onde uma história, um aproveitava a história do outro para tirar a força que ele precisava para vencer as suas dificuldades, para tomar uma iniciativa. Aí tinha uns jovens que conseguiram vencer o vício, assim, e que davam aqueles depoimentos belíssimos. E aí os mais velhos, assim, tinham toda aquela força, né, de ver aqueles jovens com menos idade que eles conseguirem, então se eles conseguem, eu consigo. E muito interessante de trabalhar em grupo, porque um se beneficia com a história do outro, né? E esse grupo, para mim, assim, foi de grande aprendizado, né? É um grupo, assim, fantástico, e aí eu vejo também a diferença do... Tem pessoas que se portam bem em trabalhar em grupo, o resultado vem mais rápido, né? Tanto alguns que faziam terapia individual, que a gente, assim, conversou, eu propus que eles participassem do grupo, e o avanço em relação ao que eles queriam foi bem maior. Então, os benefícios específicos da terapia em grupo, assim, para adulto, né? O espelho social, os participantes, eles veem aspectos de si mesmo refletido nos outros, o que pode ser menos ameaçador do que ouvir uma interpretação diretamente, por exemplo, do terapeuta, né? Então, eles veem a história igual, parecida, semelhante à deles. A universalização é que perceber que os outros compartilham também medos, compartilham vergonhas, compartilham conflitos semelhantes, e isso reduz o sentimento de solidão, de anormalidade, porque muitas vezes chegam lá se sentindo como alguns no fundo do poço, não tem mais solução, eu não consigo vencer, né? E ali eles veem que não é só eles, não estão sozinhos. E é um laboratório relacional, porque o grupo é um microcosmo da sociedade, né? Que minha família. Nele é possível experimentar novas formas de se relacionar, de cometer erros em um ambiente contido, de receber feedback imediato. É muito bom isso. E tem múltiplas transferências também. Né? A riqueza de interações ela permite trabalhar uma gama muito maior de conflitos do que numa terapia individual, porque um vai falando, né, da sua dificuldade, e aí surge aquele assunto, uma pergunta, um questionamento,
né? E ali a abordagem é mais ampla, então vai mais profundo. E quanto a essa terapia em grupo para criança? A terapia em grupo para crianças, gente, é maravilhosa também. Só não tem uma, como é que eu vou te dizer, talvez uma tão rápido assim, um efeito tão rápido quanto para o adulto eu já vi na prática que é bem mais rápido, né? Os objetivos são alcançados mais facilmente. Agora, a terapia em grupo para crianças, né, a abordagem é significativamente diferente, utilizando principalmente técnicas lúdicas, projetivas, né? É mais ou menos assim. Tem por objetivo principal permitir a expressão dos conflitos internos através do brincar, da ação, desenvolver habilidades sociais, como compartilhar, esperar a vez, lidar com frustrações, e elaborar dificuldades emocionais, comportamentais, por exemplo, agressividade, a timidez excessiva, até o luto, né? Também eu trabalho com crianças, né? E, que passaram pelo luto, e é bem complicado a criança, diferente do adulto, né? Nessa fase a gente acha que não, que a criança lida melhor, mas não é bem assim. Outra coisa que também afeta bastante a separação dos pais, né? A interação com os pares. Oferecer uma experiência corretiva também de socialização, especialmente para crianças com dificuldades de relacionamento, que tem muitas crianças. Né? E como é que funciona na prática esse grupo? Com criança ainda, o grupo é menor ainda. Se com adulto é de 6 a 10, com criança tem que ser menos ainda, porque criança é difícil tu manter conectado, tu manter ali no grupo, né, focado naquilo ali. Então, um grupo geralmente de 3 a 6 crianças, e também as idades têm que ser semelhantes, porque senão não tem um objetivo, não consegue né, uma produtividade tão boa. Né? E a sala também ela tem que ser equipada com brinquedos, com materiais de arte, fantasias, jogos, que facilitem a expressão simbólica. A criança gosta muito de se expressar, né? Então, por exemplo, até um teatro, uma coisa assim, é muito importante e muito legal de trabalhar com eles, porque ali a gente pode observar muito as emoções, como eles lidam representando, né? Como lidam as suas emoções de acordo com o papel que eles estão representando. O terapeuta ou co-terapeutas, né, eles têm um papel muito ativo, mais ainda do que com os adultos. Ele observa as brincadeiras, além de propor as brincadeiras, intervém em conflitos, né, nomeia emoções e ajuda a dar significado às interações, né, direciona. A interpretação ela é feita de forma sutil, muitas vezes assim através do brincar ou de comentários sobre a dinâmica do grupo, né? Por exemplo, assim, de um comentário, parece que hoje vocês estão com muito energia para brincar. Será que algo está se passando? Será que algo está assustador, assustando vocês, ou não deixando confortável? Né? Então, tem que ser uma coisa bem leve, tem que ser uma coisa bem conduzida também. E os benefícios específicos para a criança é que a expressão através do lúdico, né? As crianças muitas vezes elas não conseguem verbalizar os seus conflitos, né? Então, no brincar em grupo, elas encenam seus medos, os ciúmes, as angústias. Né? Uma brincadeira de família, por exemplo, pode revelar grandes conflitos no lar e que eles não estão sabendo lidar. Outra coisa, aprendizado por imitação também, né? A criança mais inibida, ela pode aprender com as mais expansivas e vice-versa. Então, eles aprendem muito. E criança segue muito exemplo. Isso aí os pais têm que cuidarem muito. Porque as crianças, né, elas
Não tanto elas aprendem pela fala, pelo dizer, né? Ah, se faz isso, faz aquilo, não. Né? Mas é pela observação, né? As crianças, pelo exemplo. E a resolução de conflitos na prática. Então, por exemplo, assim, né, quando acontece alguma briga por brinquedo, disputa de poder, exclusão, são oportunidades reais para o terapeuta ajudar o grupo a encontrar uma solução mais saudável. E ali em grupo todo fica mais fácil, né? Do que se chegar por uma criança e falar assim, até de repente uma criança mais sensível, ela pode até se melindrar, ela pode até ficar tímida, né? Outra coisa importante é a diminuição do narcisismo, né? Então a criança aprende que não é o centro do mundo, que ela precisa considerar as necessidades dos outros, que ela precisa compartilhar, que ela tem que olhar para o outro também, que o outro é merecedor do seu espaço, né? E aí eu considero que os desafios em ambas essas modalidades é a seleção dos participantes, né? Não é indicado para todo mundo, como eu falei, pessoas com tendências psicóticas ou muito agudas, é, risco de violência, né? Ou narcisismo muito severo também. Eu acredito que aí tem que ser um tratamento individual, pelo menos no início, né? Não é adequado no início. A confidencialidade, que eu falei, que é um pilar absoluto, né? Tudo que é dito no grupo deve permanecer no grupo. Isso aí tem que conscientizar todos eles, né? Todos os participantes. A resistência do grupo, também o grupo como um todo, ele pode desenvolver resistências para não abordar alguns temas dolorosos, né? E aí isso aí se manifesta através, por exemplo, de silêncios prolongados, de conversas superficiais, assim. E aí cabe ao terapeuta interpretar, ajudar aquele grupo a superar aquilo ali, né? A figura do terapeuta, então, ela exige uma formação específica e capacidade de observar múltiplas interações. Tem que estar muito atento, né? Porque essas múltiplas interações simultaneamente. Tem que gerenciar a própria contra-transferência em relação ao grupo, como um todo. E indivíduos específicos também, né? Então, aí a conclusão de tudo isso, né, é que a terapia psicanalítica em grupo é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta muito profunda. Para adulto, ela funciona como um espelho relacional que amplia o autoconhecimento, né, através desse compartilhamento, e para a criança também. Né, para a criança é um palco lúdico, onde esses conflitos internos ganham vida e podem ser elaborados de uma forma criativa. Então, em ambos os casos, ela oferece uma visão única, a de que enquanto a origem do nosso sofrimento pode estar em nossa história individual, né, a cura frequentemente acontece nessa conexão e nesse entendimento mútuo com os outros. Quando a gente se acha o centro das dificuldades do mundo, então a gente direciona também todo o problema para nós, como se aquele problema nós fôssemos os únicos na face da Terra a ter. E em grupo não. A gente compartilha isso e tem um entendimento maior de que o outro também sofre, às vezes, um sofrimento bem maior do que aquele que eu estou passando. E como a gente aprende? Eu digo assim, que há muitos anos antes de eu fazer a psicanálise, eu já fazia um atendimento num local para pessoas que não tinham com quem conversar. Eu fazia esse trabalho como voluntário e escutava as pessoas. E, conversava, acolhia. E como eu aprendi? Eu digo assim que a minha vida mudou depois disso, né? E até eu busquei a psicanálise depois, justamente por isso. Porque a vida da gente vai ficando tão fácil, a gente vai entendendo que a gente não é o único que sofre, a gente não é o único que passa por alguma turbulência, ou que tem alguma turbulência, né, interna, e que precisa resolver. E é tão bom isso. E em grupo, então, né, a gente aproveita tudo isso.
a história de todo mundo. Algumas técnicas de terapia psicanalítica em grupo para criança e adulto, né, que a gente pode aproveitar, essas técnicas são menos exercícios estruturados e mais modalidade de intervenção e manejo por parte do terapeuta, né? Aproveitando essas interações que surgem espontaneamente do grupo. Cada grupo tem uma realidade, né? E a gente vai vendo que as pessoas que estão ali, elas têm uma afinidade, depois vai criando uma afinidade, e aí vai fluindo mais, né? Aqui eu coloquei algumas técnicas separados para adulto, para criança, né? A técnica para adulto, o foco está na interpretação e na observação dessa dinâmica relacional, né? A interpretação da transferência multifocal, que, por exemplo, o que é isso, né? O terapeuta ajuda o grupo a entender como essas reações emocionais intensas entre os membros, por exemplo, assim, ó, atração, raiva, rivalidade, submissão, são repetições de padrões de relacionamento antigo, geralmente com alguma figura parental ou familiar, né? Então, um exemplo assim, o terapeuta ele pode dizer, eu percebo que quando tal pessoa assume uma postura mais diretiva, a outra pessoa se cala, fica visivelmente irritada. Será que isso remete a alguma dinâmica familiar que vocês dois reconhecem nas suas histórias? Né? Pode ser uma abordagem assim. Outra também é a interpretação da resistência do grupo, né? O que é isso? O grupo como um todo, ele pode criar barreiras para evitar determinados temas. Então, a técnica consiste em identificar e nomear essas resistências, quando elas aparecem. Por exemplo, o silêncio prolongado, conversas superficiais, ausência das sessões importantes. Por que está acontecendo isso, né? Então, assim, após 10 minutos de silêncio, né, um exemplo, o terapeuta intervém, o grupo está muito silencioso hoje, então parece que há um tema difícil pairando no ar, mas há um medo coletivo em tocá-lo. O que vocês acham? O que pode ser? Né? Aí eles participam, eles falam. E associação livre em grupo ou rede associativa, né? O que é isso? Enquanto na terapia individual o paciente associa livremente no grupo, a fala de um membro serve como estímulo para as associações de outros. O terapeuta apenas observa essas conexões temáticas que surgem espontaneamente. Né? Por exemplo, uma pessoa fala sobre a frustração com seu chefe. A outra começa a falar do irmão mais velho. O outro fala sobre um sonho com uma figura autoritária. E aí, o que faz o terapeuta? Ele conecta tudo isso aí. Parece que o tema de figuras autoritárias, de rivalidade entre irmãos está presente no grupo hoje. Então, vamos analisar isso aí. Outra coisa importante em grupo também, que a gente pode utilizar, é a análise dos sonhos no grupo. A análise do sonho, o que é isso? Por exemplo, um membro relata um sonho. Aí o terapeuta incentiva que os outros membros associem livremente com o sonho, projetando seus próprios conteúdos inconscientes. Isso enriquece essa compreensão do sonho e aí revela temas coletivos. Exemplo assim, após fulana relatar um sonho sobre estar perdida numa floresta, o fulano comenta que se sente assim em seu casamento, o outro, Beltrano, fala sobre o medo de se perder na vida. E aí o terapeuta ele pode explorar esse sentimento compartilhado entre todos de desorientação. Né? O manejo da contratransferência também do terapeuta. O que é isso? O que é isso? Então, embora não seja uma técnica verbalizada diretamente, é uma ferramenta interna crucial, onde o terapeuta ele monitora seus próprios sentimentos em relação ao grupo. Sentimento de tédio, de raiva, de superproteção, como um termômetro da dinâmica do grupo. Se o terapeuta se sente impotente, talvez o grupo esteja projetando massivamente sentimentos de inadequação nele. Então, também, né, o terapeuta
O analista tem que fazer essa interpretação, né? Outra coisa importante é a ênfase no aqui e no agora, né? Porque a gente sabe que as pessoas ou estão muitas vezes vivendo o passado ou o futuro e não estão no presente. E a principal matéria-prima é o que acontece dentro da sessão. O terapeuta constantemente tem que direcionar esse foco para as interações presentes, né? Por exemplo, um membro fala longamente sobre um conflito no trabalho. Aí o terapeuta pergunta: e como você vê esse mesmo padrão de evitar conflitos se repetindo aqui no grupo, por exemplo? Quando você discorda do que a fulana falou na semana passada, né? Um exemplo. Faz com que eles reflitam sobre aquilo ali. E as técnicas para as crianças, então, com as crianças, as técnicas não podem ser tão diretas, assim, elas são mais indiretas, são lúdicas, são projetivas, né? E o brincar tem que ser a linguagem principal. A interpretação através do brincar simbólico, o que é isso? Né? O terapeuta observa as brincadeiras, faz comentários que conectam a ação lúdica a conflitos emocionais. Por exemplo, assim, uma criança que está passando pelo divórcio dos pais. Coloca bonecos brigando e se separando repetidamente. O terapeuta pode dizer: esses pais bonecos estão sempre brigando e isso deixa o bebê boneco assustado e sozinho. Às vezes, as crianças de verdade se sentem assim quando os pais discutem. Então, né, ele tem que fazer essa junção, né, e fazer com que fique mais leve também. Outra coisa importante é o estabelecimento de limites, de contenção. Né? O que é isso aí? É uma técnica fundamental. O terapeuta ele estabelece regras claras, por exemplo, não bater, não quebrar propositalmente os brinquedos, para criar um ambiente seguro. Ao fazer isso, ele contém a ansiedade, contém a agressividade das crianças, funcionando como um ego, né? Funcionando como um limite, né? Então, um limite para que aquela criança, como um ego auxiliar, como um limite. Exemplo assim, né? O terapeuta segura somente a mão de uma criança que vai bater na outra e diz: eu não vou deixar você machucar o fulano. Se estiver com raiva, pode bater no travesseiro ou me dizer com palavras. Né? Dá uma alternativa para essa criança, né? Para que ela mude, né? aquela atitude. Nomeação de emoções também, o que é isso? O terapeuta ele age como um tradutor de afetos, dando palavras aos sentimentos que as crianças expressam através de ações, para que elas se entendam melhor. Por exemplo, uma criança rouba um brinquedo da outra, o terapeuta diz: parece que você ficou com tanta vontade de ter aquele caminhão que não aguentou. É difícil ver outro com um brinquedo que a gente quer tanto. Né? Acolhe também, né? E depois passa aquilo ali, aquela mensagem. Né? Uso de técnicas projetivas, por exemplo, também é bem importante, como desenho, modelagem, fantasias. Né? Isso oferece assim, oferecer materiais como argila, tinta, massinha e fantasias, para que as crianças projetem o seu mundo interno de uma forma simbólica. E o terapeuta observa os temas recorrentes. Por exemplo, o terapeuta pode pedir para um grupo fazer um desenho conjunto, um grande papel. A dinâmica de quem desenha o quê, quem invade o espaço do outro, quem fica isolado num canto. Tudo isso são mensagens extremamente reveladoras. Né? A intervenção nas dinâmicas do grupo infantil, o que é isso? O terapeuta intervém diretamente nos padrões relacionais que se formam. Né? Por exemplo, o bode expiatório, o líder, o excluído. Né? Por exemplo, assim, se duas crianças sempre se unem para excluir uma terceira, o terapeuta pode dizer: vocês duas estão se sentindo muito fortes juntas.
E a fulana está se sentindo sozinha e triste do lado de fora. O que nós podemos fazer para que todos brinquem? Né? Fazer com que reflitam também. Identificação e sinalização de afetos, o que é isso, né? É diferente de uma interpretação profunda. O terapeuta, ele simplesmente ele sinaliza o que ele está vendo, convidando a criança para refletir. Por exemplo, hoje você está muito quieto, fulano. Diferente da última semana, algo deve estar te incomodando. Técnica comum para ambos, né? Que pode ser usado tanto para adulto quanto para criança. Aqui. A manutenção do setting, né? Essa é a técnica mais importante e base para todas as outras. Manter o setting, a constância do ambiente, dos horários, da duração, regras para confidencialidade, postura ética do terapeuta, cria um espaço seguro, confiável, onde os membros sejam criança ou adulto e se sintam contidos, suficiente para explorar seus mundos internos e se relacionar de forma autêntica, se sentem seguros, né? É muito importante essa segurança, tem que ter essa segurança. E o setting é muito importante, né? Porque, bom, deixa eu ver, Clara, ainda temos, tá. Os pioneiros da psicanálise de grupo para criança, né, o trabalho com a criança, ela exigiu adaptações criativas, usando brincar como uma ferramenta central. Ana Freud, a escola de Viena, né, como ela fazia? Ana Freud, ela não é conhecida por uma terapia de grupo formal, como outros, né? Mas suas creches de guerra foram laboratórios fundamentais para observar dinâmicas grupais em crianças. Ela observava como as crianças, sob estresse, formavam famílias psicológicas entre si, desenvolvendo laços de cuidado, de rivalidade. Sua contribuição foi mostrar que o grupo pode ser um fator de resiliência e um campo onde os conflitos edípicos, né, e fraternos se manifestam claramente, servindo de base para os terapeutas que vieram depois. Melanie Klein também, a influência na técnica, né, ela influenciou, não praticamente na terapia de grupo, mas a sua teoria ela é absolutamente fundamental para quem trabalha com grupo de crianças, especialmente na linha de bio, de seguidores, né, como Donald Nelson, e com os conceitos kleinianos como posições e estilos do paranoide, depressivo, mecanismos de defesa, como a projeção e a identificação projetiva, são essenciais para entender essas dinâmicas primitivas que surgem nos grupos. Por exemplo, uma criança que sempre culpa a outra por seus problemas está usando a projeção e o grupo pode funcionar como um container para essas projeções, ajudando a ela a reintegrá-la. E também tiveram outras. Donald Winnicott, como ele fazia, né, e como ele influenciou, ele também não era terapeuta de grupo, no sentido estrito, mas seus conceitos são úteis também. Ele viu o grupo como um espaço potencial análogo à área de brincar entre a mãe e o bebê. É no grupo que as crianças podem ser espontâneas, usar objetos compartilhados, tudo isso é importante, né? Bem importante, porque também os brinquedos compartilhados para se expressar, né? A função do terapeuta nessa visão é criar um ambiente suficientemente bom, um ambiente seguro, né? As ansiedades das crianças permitindo que elas se desenvolvam e explorem suas relações de forma criativa, sem precisar de defesas rígidas, né? Isso é bem importante também, uma contribuição bem importante.
E agora vamos entrar na análise comportamental infantil. Tá? A relação entre a psicanálise e a análise do comportamento, primeiro, gente, é fundamental esclarecer que não existe uma análise comportamental infantil dentro da psicanálise. São duas teorias psicológicas distintas, com pressupostos, com métodos, com objetivos bem diferentes. O que a psicanálise faz, o que às vezes é confundido com a análise comportamental, é a investigação e a interpretação do significado por trás do comportamento. Então, nós temos que desfazer essa confusão e explicar como a psicanálise, a partir de Freud e outros, entende e aborda esse comportamento infantil. Freud, a visão de Freud, né, o comportamento como sintoma de conflitos inconscientes, para Freud, o comportamento observável de uma criança e de um adulto é sempre a ponta do iceberg. A sua raiz está em forças inconscientes, desejos pulsionais, conflitos psíquicos. Muitos comportamentos, o ato sintomático, né, muitos comportamentos estranhos ou problemáticos são vistos como sintomas, um tique, uma fobia, uma compulsão, a enurese, né, fazer xixi na cama. Não são simplesmente maus hábitos a serem eliminados, eles são a expressão simbólica de um conflito interno, que não pode ser resolvido de outra forma. Por exemplo, uma criança que após o nascimento do irmão começa a fazer xixi na cama, né, ou fazer na roupa, novamente. Para a psicanálise, isso não é um regresso comportamental aleatório, é um sintoma que expressa de forma simbólica um ciúmes, um desejo regressivo de voltar a ser um bebê, cuidado, e talvez até agressividade contra os pais, contra o novo irmão. Né? Análise através da associação livre e do brincar, Freud ele não buscava modificar o comportamento diretamente. A sua técnica, a associação livre, dizer tudo que vem na mente, era adaptada para a criança através do brincar. Né? Porque aí, ao observar uma criança brincando, né, o analista ele vê a encenação dos seus conflitos inconscientes e o comportamento no consultório, como brincar com bonecos, desenha, né? É o material a ser interpretado, não corrigido. Né? Então, o resumo da visão freudiana é que o comportamento é um sinal a ser decifrado. A cura não é a eliminação daquele sintoma, mas é a compreensão do conflito que está por trás dele, tornando-o consciente e permitindo uma nova solução psíquica. A visão de Melanie Klein é que o comportamento como uma expressão de fantasia inconsciente, relações de objeto, Melanie Klein levou a análise de crianças a um nível mais profundo, assim, focando nas relações internas da criança. Era brincar como equivalente na associação livre. Então, Klein desenvolveu a técnica do brincar. Ela via cada ação, cada escolha de brinquedo, cada mudança na brincadeira como uma expressão direta das fantasias inconscientes da criança sobre o seu mundo interno. A interpretação direta das angústias, né? Diferente de Freud, que poderia ser mais cauteloso, Klein fazia interpretações diretas e precoces dos conteúdos agressivos e amorosos que ela via no brincar. Por exemplo, se uma criança brinca de esconder um urso e depois atacá-lo como um dinossauro, Klein poderia interpretar: você está mostrando para mim como se sente que um bebê rival, um ursinho, foi escondido dentro da mamãe e você tem vontade de atacá-lo com toda a sua fúria, que é o dinossauro. Então, o foco está no significado fantasmático do comportamento, não propriamente não no comportamento em si. E o resumo dessa visão
kleiniana é que o comportamento, o brincar, é a linguagem simbólica do mundo interno, de objetos bons e maus. Então, essa análise, ela interpreta essa linguagem para aliviar angústias, para aliviar essas angústias primitivas. Então, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Bom, Ana Freud e a observação do desenvolvimento, já Ana Freud, focada no ego, ela dava grande importância à observação meticulosa do comportamento, como um indicador do estágio de desenvolvimento. Linhas do desenvolvimento, né? Ela criou linhas do desenvolvimento para traçar o progresso normal da criança em áreas como dependência, autossuficiência, egocentricidade, e ao companheirismo. Um comportamento era entendido à luz do estágio do desenvolvimento em que a criança se encontrava. A importância da observação é que a sua técnica ela envolvia uma observação cuidadosa e uma aliança com o ego da criança. O analista ajudava a criança a entender e dominar os seus impulsos, fortalecendo o seu ego para lidar com essas demandas internas e externas. Né? Então, assim, a gente pode dizer que a psicanálise ela não faz uma análise comportamental no sentido técnico do termo, né? Ela faz uma análise do significado desse comportamento. Então, para um psicanalista, um ataque de raiva, uma dificuldade de aprendizado, um medo irracional, são sinais de um drama interno. E a meta não é simplesmente fazer o comportamento parar, mas entender a mensagem que ele carrega através dessa compreensão na relação terapêutica. Permitir que a criança encontre formas mais saudáveis de expressar os seus conflitos, os seus desejos. A mudança de comportamento na psicanálise, então, ela é uma consequência da resolução dos conflitos internos e não o objetivo primário e direto. E agora, então, gente, nós vamos entrar nos 5 estágios do luto, né, segundo a visão da tanatologia, com essa importante assim, contextualização psicanalítica, né? Então, é crucial entender desde o início agora que esses estágios, esses 5 estágios do luto, eles foram propostos pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, no seu livro Sobre a Morte e o Morrer, que foi escrito em 1969. Ela os desenvolveu a partir da sua observação de pacientes terminais, ou seja, pessoas que estavam enfrentando a sua própria morte. Apesar de ela ser psiquiatra e seu trabalho dialogar com conceitos psicológicos, esse modelo dos 5 estágios não é uma teoria puramente psicanalítica clássica. A psicanálise, desde Freud, né, Luto e Melancolia, de 1917, tem as suas próprias e complexas teorias sobre o luto. No entanto, esse modelo, né, tornou-se tão popular que foi incorporado e adaptado para entender qualquer tipo de perda. E a gente passa por muitas perdas na nossa trajetória, né? E luto por uma pessoa, um relacionamento, um emprego, até nas fases da vida, né? Passando da infância para a adolescência, depois para a fase adulta, para a velhice, né? E os seus conceitos, eles podem ser interpretados à luz da psicanálise. Então, vamos descrever agora os 5 estágios, esses 5 estágios, e em seguida fazer uma ponte entre a visão psicanalítica propriamente dita. Então, os 5 estágios do luto, né, modelo de Kubler-Ross. Esses estágios, eles não são lineares. A pessoa não passa por eles de forma ordenada e pode voltar a estágios anteriores, vivenciar mais de um ou até mesmo ao mesmo tempo, ou mesmo não experienciar alguns deles. Eles representam uma tentativa da psique de processar uma perda avassaladora. O primeiro é a negação. O que é isso? É uma reação de choque e defesa inicial. A pessoa se recusa a aceitar a realidade da perda. Frases assim como, né, ditas por as pessoas: isso não pode estar acontecendo comigo. Ou deve haver um engano
são comuns, né? Funciona como um amortecedor emocional, permitindo que o ego se adapte gradualmente a essa realidade insuportável. A função psíquica da negação é proteger a consciência de uma verdade que no momento seria devastadora. O isolamento é a consequência natural da negação, pois a pessoa se afasta emocionalmente da situação e dos outros. A segunda fase é a raiva. O que é isso? É quando a negação já não é mais sustentável. Surge uma intensa raiva, uma revolta e um ressentimento. E a pergunta, por que comigo? Isso aí é central. A raiva ela pode ser direcionada para diferentes alvos, por exemplo, Deus, né? O médico, a família, até a pessoa que faleceu. Por que tu me abandonou? Ou, né, para o mundo em geral. E a função psíquica da raiva é que a raiva é uma emoção energizante que substitui a paralisia da negação. É um sinal de que o ego está começando a engajar com a realidade, mesmo que de uma forma destrutiva. E na visão psicanalítica, a raiva ela pode mascarar sentimentos mais profundos de desamparo, de vulnerabilidade, né? E depois tem a negociação, que também é a barganha, né? O que é isso? Nessa fase, a pessoa tenta de forma desesperada adiar ou reverter a perda através de um acordo. É comum em pacientes terminais que barganham com Deus. Deixe-me viver até o casamento da minha filha, do meu filho. Eu seria uma pessoa melhor, né? Em lutos por outras perdas, pode ser uma tentativa de negociar a volta, por exemplo, do ex-companheiro, do ex-parceiro, ou a recuperação do emprego. Agora, daqui para frente, eu vou fazer assim, assim. Né? Então, e a função psíquica dessa negociação? É uma tentativa de recuperar o controle, a esperança. A mente, ela busca uma solução mágica para adiar o enfrentamento pleno da dor, demonstrando que a aceitação total ainda não foi alcançada. Depois vem a depressão. O que é isso? A depressão ela é diferente da depressão clínica, gente. Aqui, né, é uma tristeza profunda e um desânimo considerados reativos e normais no processo do luto. Então, a pessoa se rende à dor e àquele vazio da perda. Há um afastamento maior das atividades, um afastamento maior do mundo externo, é um momento de introspecção, é um momento de choro. E tem a função psíquica disso, é o início da aceitação emocional da realidade. A depressão, ela sinaliza que a pessoa está começando a lidar com a perda de uma forma mais direta. Sem as defesas anteriores, sem a negação, sem a raiva, sem a barganha. É um estágio necessário de despedida e de reconhecimento dessa magnitude do que perdeu. E, por último, vem a aceitação. O que é? Não é um estágio de felicidade, mas de paz, de serenidade, de entendimento. A pessoa aceita aquela realidade da perda de forma tranquila, a dor emocional intensa vai diminuindo, há uma reorganização da sua vida, aos pouquinhos ela vai voltando à sua rotina, ela aprende a viver num mundo onde a perda existe, integrando a sua história. Memórias felizes podem ser recordadas sem essa dor paralisante. E a função psíquica é aquela que representa a conclusão do trabalho do luto. Isso aí é um conceito freudiano. O ego conseguiu se desligar do objeto perdido, da pessoa, emprego, seja o que for, e está pronto para reinvestir sua energia libidinal, afetiva, em novas pessoas, em novos objetos, em novas atividades. E qual é a visão psicanalítica sobre o luto? Né? Então, enquanto o Kübler-Ross mapeou estágios observáveis, a psicanálise ela se aprofunda no processo intrapsíquico que é dentro da mente. Né? Então, o luto normal, aqui, ó, o luto e melancolia, né? Freud, em 1917, Freud distingue o luto normal da melancolia, que é uma depressão patológica.
O que é o luto normal? É a reação. Aqui são todas as fases. O luto normal é a reação à perda de uma pessoa amada ou de uma abstração que substitui, por exemplo, a pátria, a liberdade, o ideal. É caracterizado por um desânimo profundamente doloroso, perda de interesse pelo mundo externo, pela capacidade de amar. E o trabalho do luto consiste em um processo lento e doloroso, onde o ego, realidade, a pós-realidade, é forçado a reconhecer que o objeto amado não existe mais. A libido, a energia psíquica, é gradualmente desvinculada do objeto perdido até que o ego se torne livre e desinibido novamente. A melancolia aqui, esse luto patológico, aqui a perda é de uma natureza mais inconsciente. A pessoa não sabe que ela perdeu, a melancolia. A característica principal é uma diminuição devastadora da autoestima, que não ocorre no luto normal. Na melancolia, a raiva, que seria direcionada à pessoa perdida, é voltada contra o próprio ego, resultando em autorrecriminação, em autodesprezo. E como trabalhar o luto? Qual é o conceito de trabalho do luto? Esse conceito central, o luto não é um estado passivo, mas é um trabalho psíquico ativo. E ele envolve reviver memórias, sentir a dor da ausência e, pouco a pouco, desfazer esses laços emocionais que nos unem ao que foi perdido. O objeto interno e identificação, autores pós-freudianos, como Melanie Klein, enfatizam que no fim de um luto bem-sucedido, nós internalizamos a pessoa perdida, ou seja, ela se torna um objeto interno que nos acompanha, não como uma presença dolorosa, mas como uma memória integrada que nos conforta, que nos fortalece. A aceitação, portanto, não é esquecer, mas sim levar consigo de uma nova forma, de uma nova maneira. Então, assim, na tanatologia, né, Kübler-Ross ele oferece um mapa descritivo empírico dos estados emocionais comuns no enfrentamento da perda, da negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. É um modelo útil para entender a experiência consciente e validar os sentimentos de quem sofre. Né? E o luto, gente, a gente tem que vivenciar, não podemos fugir do luto. Né? Não chora, não, tem que deixar, tem que colocar para fora, porque tudo que é guardado, todo esse sentimento que a gente guarda, né, acaba nos prejudicando muito. Então, a psicanálise ela oferece uma explicação teórica profunda desse processo inconsciente por trás do luto, centrado no conceito de trabalho do luto, na luta do ego para se desprender, para se reinvestir, para reinvestir sua energia, né, afetiva. Em conjunto, essas perspectivas nos mostram que o luto é um processo complexo, ele não é linear, né? Todo mundo passa por todas as fases, né? E profundamente individual, que envolve um árduo, mas necessário trabalho emocional para se reestruturar após uma perda significativa. Né? As bases de uma terapia psicanalítica são profundas e distintas de outras abordagens psicológicas. Ela não se baseia em dar conselhos, estabelecer metas diretas ou focar exclusivamente no alívio imediato desses sintomas, né? Pelo contrário, seu alicerce é a exploração do inconsciente, a relação terapêutica como um veículo para a mudança. Então, deixa eu ver que horas são. Está quase na hora, eu acho que não faltou nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Então, eu acho que era isso aí, né, pessoal? Abordamos todas os 4 itens de hoje, né, que foi programado para hoje. Tá? E aí agora, né, nós abordamos as bases da terapia psicanalítica,
as terapias em grupos, de casal e criança, a análise comportamental infantil e os 5 estágios do luto e tanatologia, que foi, né, o objetivo hoje da nossa aula. Agora, então, já às 20, quase 20 e 27, né? Vamos abrir para perguntas, se alguém tem algum comentário, alguma coisa. Alguma dúvida? Ficou bem claro o conteúdo? Para mim, sim, professora. Teve coisas mesmo que a senhora falou a respeito. Boa noite, desculpa. Boa noite, colegas. Boa noite, professora. Boa noite. Sobre usar massinha e desenhos, não foi isso com crianças? Isso. E eu vou usar massinha e desenhos com adulto. O adulto, no caso, senhora. Uma senhora já de Não, 78 anos, quase 80, né? Você sabe que aí muda a situação, muda de. Então, eu vou começar a usar com ela a massinha e os desenhos também. Isso é maravilhoso. Porque Na verdade, eu já tinha falado, já pedi até para ela, não é online, aí eu perguntei se ela tinha como comprar, entendeu? Para a gente começar a trabalhar e manusear isso aí. Sim. Porque todos nós carregamos, né, a criança conosco. Nós nunca deixamos de ser criança, né? E isso aí nos remete à infância e também a muitos traumas, muitas vivências que tivemos na Exatamente. infância que não sabemos expressar. Principalmente os idosos, eles têm uma resistência em relação a isso, né? Aos seus traumas, aos seus medos, através do desenho a gente consegue, e massinha e teatro também, representação, principalmente quando é em grupo, né? Eles conseguem descobrir tantas coisas neles. Até eu vou contar uma história que num dos grupos em que eu participei, que eu, né, organizei, de uma idosa também, e veio na lembrança dela que ela tinha bloqueado, né, um abuso que ela sofreu na infância. E aí, com aquela representação, aí veio à tona aquele abuso que ela sofreu. E ela conseguiu superar aquilo ali no sentido de não magoar mais, não esconder aquilo dela, né? E superou de uma maneira bem melhor, até coisas que ela não fazia porque não se achava digna, como ela dizia, que ela começou a mudar, começou a voltar a olhar mais para ela, né? Aí a gente trabalhou também assim de que não tem idade, né? Enquanto a gente está aqui, ainda tem oportunidade dessa mudança. Nós temos que ficar bem, e é isso importante. E tanto desenho, quanto teatro, quanto massinha, isso aí é muito bom mesmo. E a gente deve se aprofundar nisso aí, né? Nessas oportunidades de trabalho que vem, né, junto na terapia psicanalítica, porque é muito rica, e com os idosos não tem maneira melhor, né? Porque eles já estão, às vezes, com a memória não tão boa, né? Mas ela é para trabalhar mais realmente a memória, entendeu? Para Sim, voltar a lembrar de coisas, porque pelo que ela está passando, infelizmente é doença, então, assim, para ela está sendo muito difícil. Então, a gente tem que criar estratégias para ela começar
a pensar em outras coisas, né? E Sim, melhorar mesmo o dia a dia dela, sim. entendeu? Muito bem. Obrigada, professora. Na verdade, eu estava usando isso, mas eu fiquei assim um pouco na dúvida. Eu até ia conversar com o professor Manuel a respeito dessa situação, e a senhora agora na aula, a senhora assim, abriu um leque para mim. Sim. Tem várias coisas que a gente pode utilizar, né? Não só o desenho, até também, gente, que eu ia comentar, né, que eu falei no início ali, não esqueci, até a hipnose também nós podemos utilizar, né? Você aperfeiçoar isso aí. Eu tive um Uhum. caso onde também uma paciente, duas até, ela bloqueou totalmente a infância e uma parte da juventude dela. Então, ela não lembrava de nada, por exemplo, assim, nem uma festa, uma comemoração, uma reunião de família, nada, nada disso. Então, era um bloqueio total que ela tinha. Aí a gente foi trabalhando, não vinha, aquilo ali não fluía. Aí, através da hipnose, ela conseguiu, né, até voltar, trazer para a consciência, né, situações que ela viveu também de trauma, de abusos na infância, e trouxe para o consciente, e aí ela trabalhou, né? Hoje ela está bem, muito bem em relação ao que ela estava, né? E até conseguiu, que ela tinha um sobrepeso, ela está conseguindo mudar isso aí, que ela também não sabia a origem, né? Com certeza está tudo junto. E através da hipnose é que despertou isso aí. E aí começou a vir, como eu digo, né? Que quando a pessoa faz terapia, tudo flui através de sonhos, através de lembranças, através de sensações. Às vezes ela entrava num ambiente, ela tinha determinada situação, aí ela me ligava, ela escrevia, e aí foi muito gratificante também com essa pessoa. E um menino, um jovem, né, que ele tem muito problema de ansiedade, mas é uma ansiedade, não é uma ansiedade comum, assim, é uma ansiedade limitante mesmo, daquelas que dificulta a vida de qualquer pessoa. Imagina de um adolescente, né, que está com os hormônios à flor da pele, que está nessa transformação, nessa mudança, que sente a necessidade de interagir, mas ao mesmo tempo aquele bloqueio que não deixa. E aí a gente começou a trabalhar, inclusive ele usou por um bom tempo, né, teve problemas com drogas, né, com vícios, venceu todos, liberou, mas a ansiedade ele não conseguia se libertar. E aí também, através da hipnose, ele recordou situações, veio à tona situações que ele vivenciou que causaram de grande estresse para uma criança, né? E aí, a partir daquele momento ali, daquela lembrança, ele começou a mudar e começou realmente a fazer efeito toda aquela terapia, tudo aquilo ali que ele vinha buscando. Hoje ele está bem diferente, ele consegue muito bem controlar essa ansiedade dele, porque ele descobriu a origem, a causa dela, né? E ele consegue controlar isso aí bem melhor do que antes, né? Agora, até ele tinha parado de estudar, agora voltou a estudar, ele está terminando, né, o ensino médio, então está cheio de expectativas, né? Também através da hipnose. Né? E as crianças que eu trabalho com desenho, é fantástico que elas mostram através do desenho ali. E aí a gente vai trabalhando aquilo ali, fazendo com que a criança, né, vá trazendo à tona todos aqueles conflitos ali. E é muito bom também o desenho. Tudo isso, né, hoje em dia tem especializações que a gente pode fazer, né, enriquecendo mais esse né, trabalho tão lindo de psicanálise. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, alguma consideração, ou falar alguma Obrigada, coisa? professora. Boa noite. Eu não sei Não, se para meu mim, áudio
Tá escutando aí, professora Rosane? Sim, sim, pode Tá? falar. Aí porque meu celular eu tô do Não, computador. tá ótimo o Deixa eu som, perguntar, tá bom. tá ótimo? Então tá. É, boa noite para todo mundo, desculpa, então, igual a Rosineide. Boa É, noite. ô, professor, onde nós encontramos, por exemplo, vejo muito as propagandas as propagandas, né? É, livros de história para criança, que a gente pode tirar através de histórias, né? A gente está fazendo assim o tratamento com criança. Essas histórias Hum, comuns que a gente que tem, né? E através dessas histórias a gente vai fazendo a terapia com a criança. Aonde é que a gente consegue? Olha, eu particularmente, assim, ó, né, utilizo muito essas histórias, sem escolha a dedo, né, porque tem histórias, tem escritores que para criança infantil, que tu pode muito bem trabalhar, né, que pregam coisas boas, que pregam o entendimento das dificuldades, né, da Sim. criança. Eu também, assim, como eu sou da doutrina espírita, né? E a doutrina espírita nos oferece uma base muito grande em relação a. Não é religião, porque a doutrina espírita não é uma religião, é uma doutrina, é uma filosofia de vida. Ali tem muito, não envolvendo a religião, jamais, mas as histórias que contam de entendimento das situações e dificuldades que a gente passa, que as crianças passam, né? Por Uhum, exemplo, de aceitar o irmãozinho mais novo, né? De aceitar as diferenças, de trabalhar o bullying, por exemplo, né? Que é uma coisa bem uhum, perturbante, que perturba hoje em dia, né? Nas escolas, em todos os lugares, né? Do uhum. respeito, prega a moral, né? São livros Certo. de história Uhum, para criança que pregam a moral, a boa moral, né? A boa conduta. E eu utilizo muito, porque não fala em uhum. religião, não fala em nada, né? Ótimo, Simplesmente só trabalha a moral. E é da certo. onde eu tiro muito as coisas para trabalhar, tanto para adulto quanto para criança também, Certo. né? Uhum, Principalmente nesse grupo, que a gente uhum. estuda também várias coisas, né? Tem a Através Joana de Ângeles, né? A Joana de e Ângeles, a é, Joana de Anjos ela tem, ela tem era psicóloga, 17 né? livros, né? É, Da parte eu já li livro psicológica dela, que já li muito livro é dela. É, enriquecedora para quem trabalha com isso. Porque não tem nada de religião ali, né? pois É de é, moral. E a pois é muito, é ótimo, nossa, os livros dela são fantástico, fantásticos. muito bom É, também, né? uhum, pois é, tá bom. Tudo Eu vou isso a gente procurar. tá, né? Tá. Mas sempre, claro, né? Não trazendo nada disso de religião, nada de Não, crenças, não, que nada disso. eu sei, já li também muito a respeito. Tá, obrigada. Tá ótima a aula. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Podemos encerrar, então? Eu creio que ficou bem claro, né? Bem claro. Com Explicou certeza. Para muito mim, bom. ficou claro. Explicou. A Foi. aula sempre foi É, esclarecedora, professor. é. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, tá? Mas se querem anotar o meu telefone, Vou né? Eu anotar. posso. A senhora está no grupo? Está no Sim, grupo o então, telefone? mas eu posso colocar aqui a 55. Quanto? Qual? Alguém anota e coloca no grupo depois? Tá, põe no grupo. 55 É 9, melhor no grupo, professora. 984 03 6654. É 73? Prefixo? 6653 6654. É muito Certo. número.
É muito Tá bom. certo. Eu anotei. Qualquer dúvida, qualquer coisa, Então, tá. podem Tá entrar em bom, contato. professora. Tá? O que eu puder Obrigada. ajudar. Eu achei engraçado, sabe, Rosane, Ah, de trocar figurinha aqui agora. Trocar figurinha. Eu tô com a paciente hum, e eu no reprocessamento dela, né? Então, o que acontece? É a primeira vez que eu peguei uma paciente que ela se viu no útero da mãe. Olha para você ver que interessante. E ela, a mãe, o pai tinha traído a mãe ficou com raiva e tinha saído para a rua. E ela sente toda aquela sensação de medo, gente. Você vê como é que é, né? Como ela sentiu toda aquela sensação do medo da mãe, porque a mãe ia abortar, né? E ela lembra até a hum, roupa que a mãe dela estava, e a pessoa que chegou perto da mãe dela, que ela não lembra o rosto. Até então, olha que interessante, ela falou para mim que na casa dela não tinha uma foto dela quando era criança. E pela primeira vez, ela viu o rosto dela pequena, que ela não tinha visto. Ela não lembrava, né, quando ela era criança. E ela lembra de uma pessoa chegando, conversando perto da mãe dela, falou: Não, você não vai fazer esse aborto, não. Seu filho não tem culpa disso. E pegando a hum. mãe dela, abraçando e levando para um outro. Entendeu? Olha que coisa, eu fiquei assim, apaixonada, É sabe? Que incrível, coisa né? mais interessante. Interessante. Para ver que tem bem mais Gente, coisas do que a gente imagina, né? nossa, De, e ela, no imagina caso dela tem viver muita coisa, viu? Mas foi dentro da assim, útero também, né? Podem causar pois tantos é, problemas. era muito interessante, Como a gente tem que. viu? Pois, Maravilhoso essa vivência. Tá? pois Uma é. experiência incrível, né? Foi ótimo, viu? É. Então tá joia. Ô, gente, boa noite, então, né, professor? A gente conversa mais Boa depois. Boa noite. Se noite. Deus quiser, fique até mais tarde. Valeu, Rosneide. Valeu, Boa noite, Marlene. colega. Cadê o Papai Novo, gente? Cadê o Papai Novo? Ednei hoje não apareceu. Não, Ele não apareceu hoje, não, Rosneide? Ele apareceu, depois saiu. Então tá bom. Valeu. Ah, então tá. Deve ser o menino que tá chorando. boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Uma noite, um ótimo fim de semana Boa para noite, você. obrigada, foi ótimo. Você também. Tchau.